Bom dia a todos. Estamos dando início à nossa 56ª sessão ordinária do Conselho Regulador da GR. Na abertura, item 2, leitura e discussão da ata da 55ª reunião, que foi enviada aos conselheiros antecipadamente. Eu pergunto se tem alguma consideração a fazer em relação à ata. Não tendo, aprovado por unanimidade. Passamos já para o item 3. Apresentação e discussão dos processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães, do item 3.1 ao item 3.4. Com a palavra o conselheiro Danilo. Presidente, se fosse possível a gente discutir esses processos em conjunto, porque no meu relatório aqui estão indo no mesmo sentido. Por mais que sejam empresas diferentes, o problema desses processos é básico. Com exceção desse primeiro, que tem uma pimentinha a mais que eu vou falar, todos eles são processos que não foi juntada aqui a comprovação do mandato ou de representação de quem assina a peça de defesa. Então, nesse sentido, fica meio complicado a gente estar apreciando, porque a resolução da NTT também prevê, assim como a nossa, é um pouco diferente, mas a da NTT fala o seguinte: no artigo 39 da 442, que é a resolução de instrução desses processos. Efetuada a notificação, começa a fluir o prazo para a defesa, a ser apresentado por escrito, instruída com os documentos em que se fundamentar e firmada pelo indiciado, por seu representante legal ou por mandatário com poderes expressos. Parágrafo 1º. Em caso de necessidade, a defesa poderá ser firmada por mandatário sem a apresentação do instrumento de mandato, com o compromisso de que este será apresentado no prazo improrrogável de 15 dias. E o parágrafo 2º. Na hipótese a que se refere o parágrafo 1º, o mandato deverá conter poderes de ratificação dos atos praticados. E o parágrafo 3º. Decorrido o prazo sem que o instrumento de mandato seja apresentado, a defesa será considerada inexistente e desentranhada mediante termo específico. Essas defesas só consta defesa, não consta mais nada que a gente poderia comprovar aqui o poder de representação, e então fica complicado. Aí, quanto a esse parágrafo 3º, como nós somos conveniados, eu acho que não precisaria da gente estar radicalizando e desentranhar a defesa, até porque ele provavelmente vai recorrer e aí sobe para a NTT. 442 de 2004 da NTT, né? Entendeu? Para artigo 39. Então todos são nesse mesmo sentido. Agora, com exceção do primeiro processo, do item 3.1, que também é eu tinha até conversado com a doutora Alice a respeito dele, e a gente decidiu colocar em pauta aqui no conselho para a gente deliberar e ver como é que fazia aqui. Porque ele foi autuado, foi numa fiscalização de transporte de passageiro, interestadual de passageiro, na resolução que trata de transporte de passageiros, mas nesse caso aqui, o artigo 2º, inciso 4, a linha H. No momento da fiscalização do transporte de passageiros, foi constatado ter empresa transportado 40 litros de Cropstar tóxico no percurso Santo Ângelo Barreiras, em 2009. O inciso H fala o seguinte: a multa por transportar produtos perigosos ou que comprometam a segurança do veículo, de seus ocupantes ou de terceiros. Eu falei para ela, mas aqui no convênio nosso é fiscalização do transporte de passageiros. Mas essa tipificação está na resolução da NTT de transporte de passageiros, okay. Entendeu? Concordo. Aí
é só uma pimentinha a mais que pra gente não ser omisso. Eu concordo, se tem na resolução, se está transportando um produto de que vai dar perigo, eu acho normal. Tem que autuar. Ok. Né? Sem dúvida não. Então, são esses meus breves relatórios. Aí você está... Esse primeiro você está mantendo a autuação. Em todos os processos, com o que consta nos autos, e haja vista pelo exposto nas linhas envolvidas, e haja vista a documentação constante dos autos, não haver comprovação do poder de gerência ou de representação do subscritor da defesa, e ainda pela manifestação da SUPAIP, gerência jurídica, de que o auto de infração foi lavrado de acordo com a resolução 3075 de 2009 da NTT. Meu voto antecipando é pelo não conhecimento da defesa e, de consequência, a manutenção dos autos de infração. Esse, o 2, o 3 e o 4, né? O primeiro... Um também, no mesmo sentido. Um também não tem documentação okay, que comprova a representação. Pode até ser, mas não tem, consta no processo aqui. Em discussão. Aí você está falando que é uma questão de carga? Mas não tem como se omitir, né? Primeiro pode afetar os passageiros. Segundo, que é um órgão fiscalizador, é uma coisa perigosa. Isso não faz parte? Eu acho que são as duas coisas, mas você não está aceitando por causa do primeiro motivo, que é o não a documentação. Ok. A gente tem até que observar isso direitinho, né, Danilo? Essa questão da resolução aí que você mencionou, porque tem muitos assim, né? Pois é, tem alguns assim. Mas a maioria que... Pois é, e às vezes a gente não olhava tudo isso. Então, tem esse aí. Muito bem observado. Ok. Em votação? Tem um voto ou já está? Não, é isso. O voto é pela manutenção, pelo exposto. Alguém tem parecer diferente do voto do relator, Danilo? Conselheiro Zé Duarte. Aprovado por unanimidade. Item 4. Apresentação e discussão de processos sem defesa a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Vai todos em bloco? Se quiser todos. Juntar Pode. O item 4, o 6 e o 7, né? O 6 é... Não, mas aí são outros relatores. Né? A mesma coisa? Então a gente, o 4, o 6 e o 7. E o 7. Mas é bom a gente esclarecer. Então, os votos do conselheiro Danilo no item 4, voto do conselheiro José de Paulo no item 6 e voto do conselheiro Zé Duarte no item 7. Todos são pela manutenção. Tendo em vista que não foi apresentada defesa, não tem como não tem defesa, apreciar. Então, foi a revelia e foi manifestado. E com defesa seu, você vai relatar, né, Zé de Paulo? O item 5. Então ficam aprovados os itens 4, 6 e 7. Todos os processos do item 4, 6 e 7 ficam aprovados porque não houve defesa por parte do... Foi mantido o auto porque não houve defesa. Ok? Vamos aprovar em bloco, então, todos os processos do item 4, 6 e 7. Ok? Não vamos nem dar a palavra para o Zé Duarte e o Zé de Paulo. Relações. Ok, Zé Duarte? Você nem vai falar. Ótimo, não precisa nem falar. Lembrando, okay? Né, presidente, que no site a pauta está lá. Se alguém quiser pesquisar algum número do processo, a empresa... Está claro na ata. Na ata vai ter que botar. Tá e a pauta também está no site. Ok? Então, passando então para o item 5. Conselheiro Zé de Paulo. Alô. Senhor conselheiro, presidente, eu também gostaria, se não houvesse objeção,
do grupo, do conselho, e por parte dos representantes das empresas, de nós possamos apreciar em bloco. Haja visto que todos os três processos foram apresentadas defesas, 2 deles incorrendo na mesma circunstância relatada anteriormente pelo conselheiro Danilo, ou seja, não constando junto à defesa documento que comprove a autenticidade quanto à firma, né, o nome dos representantes que estão assinando, em que pese sejam indicados como proprietários das empresas, mas não juntaram o contrato social. Um deles sim. Mas independente disso, todos eles não conseguiram comprovar e nem... Eu acho que seria bom nesse caso, só uma parte, conselheiro. Eu acho que seria bom no relato do conselheiro colocar esse primeiro item, que não apresentou a documentação, e também no não atendimento à defesa. Porque senão ele pode entrar depois com não, mas está escrito aqui. Né? Entendeu, Danilo? Que aí não atende. Não, eu estou só tentando resumir, porque está escrito aqui. Ok, mas eu queria perguntar para o Danilo também se está assim, porque ele falou sobre o primeiro item e não falou sobre o mérito o da objeto, defesa. O mérito. Não, isso. Porque desde o começo, a primeira vez que eu tive na Câmara de Transportes, a gente entrava no mérito da defesa, tendo em vista o contraditório e ampla defesa, mas daquelas notificações que já constavam os requisitos da defesa, a gente já não estava aceitando. Porque já foi notificada expressamente ali na notificação dizendo quais que eram os requisitos, a gente não estava. Mas passou um tempo que a gente aceitava essas defesas mal instruídas e entrava no mérito. Mas isso já tem 1 ano e pouco. O problema é que esses da NTT são novos, aqui no Conselho. Esses da NTT são novos. E o detalhe é que na notificação da NTT realmente não fala quais são os requisitos da defesa. Não fala quais são os requisitos da defesa. Mas eles não vão entender da maneira que nós fizemos. Por isso que é bom, viu, Danilo, falar. Eu acho que no relato do conselheiro... Mas a resolução determina que seja... retirado do processo. A resolução da NTT fala que é diferente da nossa. Não é nem não considerar, é retirar. Ok. Aqui, ó. Ela não é apresentada, defesa ou apresentada intempestiva, nesse caso, não, mas não é intempestiva, sem representação, ela não deve nem ser conhecida o mérito. Então, não necessita conhecer o mérito. Teve uma época que a gente estava entrando no mérito. Exatamente. Os AGE. Olha só, fala decorrido o prazo sem que o mandato seja apresentado, a defesa será considerada inexistente e desentranhada, mediante termo específico. É como se aqui não eu acho que nós não vamos nem desentranhar. Né? Ok, então tudo bem. É como se não tivesse. É porque eu queria abundar, mas tudo bem, se fala isso, tudo bem. Mas às vezes, se a gente achar melhor entrar também no mérito, às vezes... É desnecessário. A gente precisa definir. Eu também concordo com o Danilo para a gente definir entre todos nós o mesmo posicionamento. Eu acho, por exemplo, na hora que eu estou falando que é bom, tudo bem, fala que não atende e também no mérito também não atende. Sei lá, eu acho que está... Mas você entrar no mérito, você reconheceu. Ou você conhece ou você entra e analisa ou nem analisa. A diferença é essa. Aí a gente descumpre a resolução da conveniente. Nós estamos só conveniados. A defesa não deve ser conhecida porque de repente temos autonomia para decidir. Então vamos adotar, vamos padronizar então. É porque nós não temos autonomia para decidir sobre a legislação da NTT. Bom, então, como eu posso concluir? Então, como os 2 outros processos estão na mesma linha que o conselheiro Danilo falou, o item... Quais são esses 2? Os 2 são o 5.2. 5. Deixa eu só conferir aqui, que agora eu fiz uma bagunça. O 5.1 e o 5.2. Ok. O 5.3, ele tem certinho o contrato social, comprova e tal, tem a procuração. E a causa, o motivo foi a não portar o documento que comprovasse o vínculo empregatício do motorista durante o transporte em uma viagem de Bom Despacho a Rio Quente. A empresa foi autuada em 4/7/2009.
e ela apresentou, comprovou posteriormente o vínculo com a apresentação da cópia da carteira de trabalho do motorista, mas não estava portando no momento. Então, por essa situação, nós julgamos, e juntamente com a assessoria jurídica toda, com a gerência jurídica, nós optamos por manter o auto de infração. Ok. Então, os 3 são para manter os autos de infração. Em discussão. Conselheira Ana Carolina. Presidente, essa discussão aí é complexa, a gente já discutiu várias vezes na Câmara, porque a resolução fala alguma coisa assim, empregar, ter o funcionário no veículo, dirigindo o veículo sem vínculo com a empresa. Aí depois ele prova o vínculo. Mas é óbvio que se ele não comprova no momento da fiscalização, como é que o fiscal vai saber? Não tem jeito. E depois ele comprova que a pessoa tinha vínculo sim. Então a gente discutiu isso várias vezes na Câmara sobre isso, né? Porque a resolução deles é ruim. A resolução não fala assim, ó, não portar o documento que comprova o vínculo. Fala assim, ó, motorista sem vínculo. E aí depois comprova o vínculo, né? Isso aí que é a discussão que a gente tinha na Câmara. Mas você já emitiu o auto, não tinha lá naquele momento. Então, pois pronto. não tem como comprovar se não for lá naquele momento. Né? Alguma manifestação contrária ao parecer do relator José de Paula? Aprovado por unanimidade. Mantidos 3. Item 8. Reunião administrativa para deliberar quanto ao processo 2009, sequência de 301900002011. Assunto: terminal rodoviário do município de Turvânia, Goiás. Esse aí é o seguinte, deixa eu falar sobre isso aí. Tinha pedido para colocar esse processo em pauta. Esse é um processo, um assunto recorrente de muito tempo. Turvânia é o seguinte, Turvânia tem um terminal rodoviário a mais ou menos 800 metros, 1000 metros da rodovia, tem o terminal. Inclusive, foi feito um termo de cessão da Secretaria de Infraestrutura para a Prefeitura, agora, no mês de maio. O prefeito assinou, assumiu o terminal, que era do Estado, mas tem uma pessoa lá que sempre está solicitando uma liberação de um ponto de parada na rodovia. Tem lá um ponto de parada bem construído, bem feito, então sempre solicitou. Na segunda-feira ele esteve aqui, ele já tinha me ligado, já tinha entrado em contato com o pessoal do jurídico, já tinha ido da infraestrutura. Ele tem essa gestão do ponto de parada e diz que uma época já teve também a gestão lá do terminal rodoviário, que ele cuida da parte de comércio, esse tipo de coisa. O problema é o seguinte, tanto a prefeitura como as empresas que passam lá pelo terminal reclamam muito que esses 800 metros, 1 quilômetro, é muito difícil a circulação do ônibus para chegar no terminal. São ruas pequenas, então que é muito difícil. Reclamam muito. Apesar do prefeito ter feito o termo de assumir o terminal, ele nunca funcionou. Lá funciona como uma feira, de noite funciona uma feira lá, então o pessoal guarda as bancas da feira lá, nunca funcionou. E paralelo a isso, a pessoa está pedindo o ponto de parada. Como a pessoa teve aí e eu gosto de resolver a coisa na hora, liguei para o prefeito e falei, uai, prefeito, e no processo dessa liberação do ponto de parada, o prefeito concorda em liberar o ponto de parada para essa pessoa, o tal de João. Eu liguei para o prefeito e falei, uai, prefeito, você assina um termo de cessão que vai cuidar do terminal, nós fomos lá, inclusive fizemos a fiscalização no terminal, detectamos lá que tinha que ser feito, alguns reparos, algumas coisas e tal, fizemos um relatório, tudo, mandamos para ele. O senhor assina que quer assumir o terminal rodoviário e ao mesmo tempo o senhor concorda em ter o ponto de parada, que não seja no terminal?
O negócio é o seguinte, eu não quero mexer com isso não, já estou no final de mandato, deixa isso aí para o próximo prefeito. Desse jeito. Aí eu estou comunicando isso com a Secretaria de Infraestrutura, que ele não assumiu, tal, comunicando num processo que tem. Ao mesmo tempo, a pessoa trouxe um monte de fotografia, tem um processo de visita lá, tem tudo. Dá para se liberar o ponto de parada, mas o pessoal da área de transporte preferiu, porque tem um problema de uma rotatória lá, que eles querem ir lá medir direitinho, porque parece que tem um problema, traria um problema de trânsito dos ônibus para chegar nesse terminal. É meio estreito. Então o pessoal está indo, eu tinha trazido ele para a gente aprovar administrativamente o ponto de parada e essa comunicação lá com o prefeito lá da infraestrutura. Só que o pessoal levantou essa possibilidade, então eles vão fazer uma visita lá, pegar mais dados. Então eu queria propor para tirar de pauta, se der para fazer essa adaptação lá, eu acho que o ideal seria a gente liberar o ponto de parada, já que atende todas as necessidades, mas tem que ver primeiro esse problema lá dessa rotatória, desse problema de trânsito lá. Então eu queria pedir para tirar no 8. O 9 é outro assunto. Não, na verdade é o seguinte, isso aqui ficou errado. Na verdade são os dois, eu estou tirando os dois. É porque é o seguinte, esse processo aqui, esse final 211, é o processo de cessão que eu vou comunicar à CEINFRA, é um processo da CEINFRA. E esse outro é o pedido do ponto de parada, tá? São dois processos realmente, mas é o mesmo assunto. Um eu vou comunicar à CEINFRA que o prefeito não assumiu e não vai assumir. Tem tudo, muito bem montado. Tem fotografia, tem tudo. Quanto a isso atende. O problema é só de trânsito lá, de tráfego. Está funcionando. E tem um outro lá também, tem um outro ponto de parada do outro lado, que esse nós não vamos aceitar. Que só tem uma empresa, que é a Maia, que está parando lá. Isso. Não, e aí por isso que o pessoal vai ver lá. Se atender, tudo bem. Se não atender, a gente vai ver outra saída. Pois é. Então o pessoal vai lá ver para ver como é que é isso. O terminal eu vou comunicar a infraestrutura, que é a gestora, e o prefeito me falou, eu não vou mexer com aí, usa para outra coisa lá, sei lá, da prefeitura, sei lá. Aí resolve com a infraestrutura. Tá? Seria o quê? Não, eu já comuniquei com a CEINFRA também o que aconteceu. Aí vou mandar o processo para lá, comunicando os fatos, e eles vão resolver lá com a prefeitura. Ok? No dia que a pessoa teve, eu já conversei com o prefeito e com a CEINFRA. Vou devolver o processo da CEINFRA explicando e vou fazer a vistoria lá no local. Ok? Pois é, mas tem que ver se as empresas não entram. Aí nós vamos criar outro problema. Nós temos dezenas e dezenas de problemas desse tipo. Porque na verdade, inclusive, viu, conselheiro Zé de Paulo e Zé Duarte, inclusive nós estamos tendo um problema que nós estamos discutindo muito com o pessoal da CEFTRU, que é em relação a isso. A gente quer incluir no edital. Por exemplo, nós temos dezenas de terminais rodoviários, porque na verdade é o seguinte, na época da SUTEG, o governo do estado falava, vamos construir terminal rodoviário. Chegava para o município falava, não, tem uma área lá no jardim, não sei o que, lá não sei aonde. 500 metros, 800 metros, 2.000 metros da rodovia. Você tem esse problema de acessibilidade, que é esse caso lá. Para você chegar lá é maior dificuldade, ônibus grande, tá? Maior dificuldade chegar lá com as suas estreitas. Você tem outros o seguinte, vou dar um exemplo, você está no ônibus daqui para a cidade de Goiás, aí você para lá em Itaberaí, você tem que andar 2 quilômetros para ir no terminal, o cara quer ir para Goiás, sai daqui do terminal rodoviário de Goiânia, primeiro que ele passa no terminal rodoviário lá de Campinas, fica lá 20, 30, 40 minutos,
Que é a coisa que nós estamos resolvendo. Problema de bagagem. Ônibus é para transportar pessoas, não é para transportar moto, canoa, não sei o que transporta nesses ônibus. Então é uma coisa que nós vamos acabar com isso. Transportadora é transportadora. Transporte de pessoas é transporte de pessoas. Entendeu? Então é uma coisa que... O outro é o problema. Então o cara sai daqui, para no terminal de Campinas, entra em Umas, entra não sei aonde. O cara quer ir para Goiás Velho, fica 40 minutos lá no terminal de Itaberaí. Então o que a gente está querendo, tem várias cidades desse jeito. O que a gente está querendo é o seguinte: colocar no edital a possibilidade, por exemplo, já que a proposta nossa é por área, certo? Por exemplo, esse eixo vamos pegar esse eixo aqui de São Miguel do Araguaia. A empresa que ganhar a licitação, ela vai ser responsável pelo eixo, o eixão, e as vias alimentadoras de uma determinada área. Isso já está tudo ok, tudo pronto. Se ela, por exemplo, se a empresa que ganhou essa região, essas linhas, se ela, por exemplo, não quiser usar o terminal lá de Itaberaí, que tem 2 quilômetros para lá, se ela quiser construir um ponto de transbordo, um ponto de parada, um terminal, qualquer coisa, próximo da rodovia, entendeu? A gente quer dar essa possibilidade da empresa fazer isso e ela, vamos dizer, ela constrói e ela tem o ganho lá de comercial e tal, alguma coisa. E ela se obriga a levar o passageiro lá no terminal rodoviário. Não, o terminal rodoviário não vai... Se alguém quiser ir para lá pro terminal rodoviário... Uai, aí vai acontecer de ir, uai, não sei. Isso aí a gente tem que ver, não tem nada definido em relação a isso, só tem essa possibilidade. Em alguns casos, Zé, mas se levar lá no terminal, e a pessoa que mora lá do outro lado também? Não, porque o terminal é o ponto. O cara que está querendo ir de Itaberaí para Itapuranga. Ok. Aí o ônibus sai lá do terminal rodoviário. Não, mas ele vai sair desse novo terminal. Em alguns casos específicos que for vantajoso. Não, aí é o seguinte, aí a ideia é da operadora entrar com um pedido na GR e a GR com dados técnicos liberar ou não, ok? Em alguns casos específicos. Pois é, não, gente que... Mas não tem jeito, que são casos específicos. São casos específicos. Não vai ter. Não vai ter. Algumas casas, por exemplo, alguns casos, uma empresa que está aqui, que opera naquela área, o destino dela vai ser na área, às vezes ela vai lá nas alimentadoras, às vezes ela pode ir em outra área, mas ela volta. Mas só isso. Ela vai lá e volta. Isso. Entendeu? Do jeito que foi feito, ficou muito bom. Inclusive, se vocês quiserem ver. Então a gente tem que ver isso. Mas não tem nada definido, não. Só tá... Mas esse é um problema, por exemplo, no caso lá de Turvané, é um problema igual esse, tem vários. A gente tem que ver como. Sendo que, sem levar em consideração que a maioria dos terminais, boa parte dos terminais, estão abandonados. O prefeito não quer, o Estado não quer, ninguém quer. Fica lá. Não, estão abandonados porque não tem que ter uma manutenção, porque tem que ter não, é histórico, é isso que eu estou falando. Pois é. Mas não usa por vários motivos. Não só do mau funcionamento, da acessibilidade, muita coisa. Tem muitos motivos. Não teve critério nenhum para construir terminal rodoviário nos municípios. A verdade é essa, é onde tinha uma área.
ficou lá. Cresceu, não, a cidade cresceu. Aí ela atrapalha. Pois é, nós vimos aí o tanto de multa que tem, né? Que a pessoa não vai no terminal. Essa situação do terminal, ela é uma bola de neve. Porque o pessoal deixa de passar por lá porque a demanda baixa. Quando a demanda baixa, o ônibus para de ir no terminal, o clandestino começa a trabalhar. E aí vai virando um ciclo vicioso que não tem como. Né? Tem alguns Tem isso também. terminais que são pontos de clandestino. Alguns terminais do interior só funcionam a táxi. Né? O cara chega lá e aperta o táxi. Mas aí vai depender do atendimento da demanda pelo regular também. Pois é, mas o que eu pensei na discussão do projeto do plano é exatamente incluir a reativação de terminais, lógico que quando possível, né? Tem alguns que tem mesmo, porque não tem demanda. Né? Os que viraram, por exemplo, região metropolitana, não tem porquê. Pois é, mas até esses conselheiros a gente tem que ver, por exemplo, o governo do estado não vai botar dinheiro nisso. Não tem, não vai botar. A prefeitura não tem a mínima condição de fazer isso. O que a gente quer colocar é a possibilidade da empresa que vai operar lá fazer isso. Entendeu? Abrir essa possibilidade. Tudo bem. Porque, na verdade, não tem sistema viário, não tem sistema de transporte sem dissociado de quantidade de terminal. Não vai funcionar. Se eu não fizer essa integração, não vai funcionar. É. Mas o pessoal do CEFTU está querendo deixar fora todos os terminais, entendeu? E eu estou querendo colocar pelo menos alguma coisa, porque senão você desassocia demais. Porque tinha que entrar no pacote. Eu acho que aquela história de que você levar o filé, mas tem que comer o osso. Ok. Então, Ok. tá tudo no pacote só. Mas segundo eles, se você colocar os terminais, você estaria mudando o objeto. Já que não é gestão nossa. Entendeu? Aí seria outro objeto, não seria só a reestruturação do transporte e tal. Aí tem que ser mais não sei o que do terminal. E aí nós não daremos conta de fazer isso nunca. Aí você teria que fazer junto com a infraestrutura, é outro problema. Isso aí é um problema. Bom, mas eu pergunto aos conselheiros. Hã? Não, eu já. Não quero. Não, mas segundo eles não pode. Eu pergunto, eu tenho vários assuntos aqui para discutir. Eu pergunto se a gente toma café, dá uns 5 minutinhos. Vamos dar 5 minutinhos, depois a gente volta. Então a gente para por 5 minutos e volta com o item 10. Ok? Pronto? Bom, dando continuidade à nossa reunião, no item 10, outros assuntos de interesse do Conselho Regulador. Eu pergunto aos conselheiros se tem alguma consideração. Doutor Gilvan. Desculpa. Formoso é o seguinte, é só o seguinte, eu só queria colocar para aprovação aqui, a Prefeitura Municipal de Formoso recebeu dinheiro do Estado, de um convênio, fez um terminal rodoviário, lá não tinha, fez um terminal rodoviário, o pessoal fez isso, tem as fotografias aqui, tudo muito bem feito. Tem o antigo aqui, que era um problema grave na rodovia, aí fez o terminal novo, tudo ok, está pedindo para a gente aprovar. Já tem aqui os horários, o quadro de horário, tudo direitinho, no terminal, tudo ok. Então está tudo ok, só para aprovação aqui do Conselho. Formoso do Araguaia. Né? Formoso Formoso. Só Formoso. Só Formoso. E ali perto da região norte ali, ó. Depois ali. É um terminal. Esse aí é o antigo, é o ponto de parada.
Não, não é perto de São Miguel, não, é. Ok? Então vamos. Já tem aqui qual vai ser o tipo, entendeu? Como é que é a classificação? Tudo ok. O pessoal já visitou lá, já está tudo ok. Certo? Então, funcionamento. Operação. Porque tem que ter a nossa autorização para ele funcionar. A gente tem que falar qual que é o porte dele para cobrar a TUT e autorizar. Então tá tudo ok, essas horários, essas coisas todas. Hã? É o terminal, TUT é pro terminal. Tem um. Vai, no caso vai para a prefeitura. E alguns vai para a infraestrutura. Eles até estão cobrando a gente. Ok, gente? Então fica aprovado o terminal de Formoso. Algum conselheiro tem alguma consideração? Eu tenho algumas. Um terminal de Formoso, ok. Amanhã, às 8h30, vai haver reunião com gerentes e supervisores. Ficam aí os conselheiros ou sua assessoria que quiserem participar da reunião com os gerentes e supervisores, ok? A partir das 8h30. Outro assunto é o seguinte: nós vamos ter esse período aí de férias de alguns aí. Eu pergunto aos conselheiros se a gente faz algum recesso ou não, já que tem muitos processos a serem relatados. E eu só vou estar ausente a semana que vem. Eu não vou estar aqui. Então, a semana que vem não dá quórum. Como é que está a programação dos conselheiros? Tem alguém que vai estar aí, Danice? Vai estar, conselheiro? Então, a gente suspende a reunião da semana que vem e voltamos na outra semana. Pode ser? Viu, secretário? Escutou? Como é que ia botar na ata? Mas na outra volta. Então já faz a pauta para a próxima semana. Sem ser a semana que vem, na outra. Ok? Então ficamos acertados que a semana que vem não terá reunião. O outro assunto é o seguinte. É esse que... Tudo bem? Vou ter que separar esses dois, né? Ou então trocar o Zé de Paula com o Danilo, que aí o Danilo não quer papo com você, Zé. Viu? Vamos trocar esse negócio aí. Porque senão o nosso conselheiro José Duarte não presta atenção nas coisas. O outro assunto é o seguinte, é sobre... Fazendo? O outro assunto é sobre o convênio com a CEFTRU. A gente está num período aí, como eu disse para vocês no ano passado, eles fizeram essas reuniões lá, nós fizemos aqui sobre o marco, sobre o edital, a proposta do edital, discutimos item por item do edital, fizemos várias considerações, eles estiveram aqui na segunda e terça-feira, né? Discutiam bastante sobre isso. Eles levaram as nossas propostas de alteração, de mudança, de inclusão, de retirada de muitas coisas. Então foi feita uma discussão bastante rica. Eles estão fazendo essas modificações, vão nos responder até
sexta-feira, depois de amanhã, com todas as mudanças já. Então vamos colocar no edital todas as mudanças. E o pensamento nosso é o seguinte, qual que a gente está pensando? Ontem o pessoal das empresas operadoras do sindicato me solicitou uma audiência, estiveram aí 3 horas da tarde ontem, porque a gente tinha visto aquela proposta da separação das áreas com as linhas, tudo, porque que era aquela proposta 3 nossa, que eles fizeram algumas considerações, nós incluímos algumas outras, a gente disse que tecnicamente não tinha condição de incluir. Eles estiveram aqui ontem dizendo que tem algumas coisas que, e eu acho normal isso, parece que algumas linhas pode ter alguns erros, por exemplo, eles deram um exemplo, a linha de Hidrolina, que é uma cidade pequenininha, para não sei aonde, está com 10 horários diários, pode ser um erro. Tem um problema aqui, daqui para Catalão, que em vez deles estarem pegando aqui Bela Vista, São Francisco, aqui essa linha, estão pegando aqui por Leopoldo de Bulhões, não sei o que, quer dizer, eles não conhecem aqui, então deve ter alguns erros. Então foi feito o seguinte, eu pedi ao Luiz Celso e ao Milton que vissem por uma dessas linhas todas para ver, e eles, o pessoal das linhas, que eles têm familiaridade com isso, eles anotassem o que eles viram que não tem, que pode estar errado, ou que não está sendo atendido, ou que tem alguma coisa. Então foi marcada uma reunião para terça-feira, com o nosso pessoal, o pessoal deles, para dirimir todas essas dúvidas. E eu recebendo até sexta-feira essa proposta do edital, essa minuta do edital, lógico que uma proposta ainda, eu já quero passar para eles oficialmente, para eles irem estudando e vendo o que é que eles têm. A ideia é que, como eles têm mais familiaridade, a gente discutir com eles. Eu vou passar isso para eles na sexta-feira, semana que vem eu estou viajando, eles vão estudar isso. A gente chega, discute, depois eu quero passar isso, quero fazer a mesma discussão com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com os usuários. Por que com eles primeiro? Porque eles que conhecem mais a coisa e tal, tem todo, tecnicamente, então para a gente discutir, mas eu quero ter a mesma discussão também com todos os atores envolvidos, como a gente vem fazendo. Então, nós pedimos também, nós vamos ter que fazer um aditivo ao convênio, porque tinha algumas, por exemplo, o marco regulatório estava previsto para ser entregue em outubro. Como eles tinham feito uma proposta do edital ser com base no decreto 4.600, não sei o que, aquele decreto, que nós não concordamos, aí ficou de antecipar o marco regulatório, né? Que o marco regulatório, a gente está entendendo o marco regulatório como uma lei que a gente vai mandar para a Assembleia, mas nessa lei a gente quer constar só aquilo estritamente necessário, ou seja, aquilo que tem que constar de lei mesmo, multa, não sei o que, algumas coisas macro, e a gente fazer uma regulamentação disso através de decreto. Por que isso? Primeiro, para não ter uma discussão, para a gente não mandar para a Assembleia uma coisa detalhada, que pode, né, o pessoal pode querer discutir e complicar isso aí. Então a gente quer fazer isso, há um consenso da gente fazer isso, mas já com base, então a gente quer fazer a coisa junto. O edital, o marco regulatório, que é essa lei que vai orientar, mas o decreto de regulamentação também faz parte do marco regulatório. Provavelmente. Enquanto isso nós vamos discutir. Então uma coisa depende da outra, né? Então a gente quer fazer isso. Eles anteciparam o prazo, ficar de apresentar para a gente até 15 de agosto. 15 de agosto, ou a proposta do marco regulatório, para a gente discutir também e tal. E da gente mandar o mais rápido possível isso para a Assembleia, essa lei, essa proposta de lei. Já enviei ontem para a Casa Civil, que é uma minuta de lei autorizativa, ou seja, primeiro é só um pedido de autorização à Assembleia para a GR realizar a licitação, tá? Pela legislação tem isso, então já mandei ontem para o Gabinete Civil. Não, é uma lei autorizativa. A Assembleia tem que autorizar alguém do Estado a realizar a licitação, que pela lei é a AGR.
Mas tem que ter uma lei autorizativa. Mas é só dois artigos autorizando e tal, bem simples. Então esse eu não vejo problema. O governador, inclusive, eu tive com ele pediu pro Vilmar agilizar isso, só que entra em recesso, eu acho que na hora que voltar já põe isso lá e já volta. Então a gente vai discutir o marco regulatório e o edital, vamos fazer pelo menos mais uma ou duas audiências públicas depois, e vamos discutir. Já comuniquei verbalmente ao Ministério Público, que assim que a gente tiver essa minuta do edital, esse edital tem 14 anexos, com todo o que consta, tem constado do edital, são 14 anexos, dentre eles um é o contrato, que você vai ter que fazer, tudo isso. Então a gente está na fase de discussão ainda, se vocês quiserem ter acesso, quiserem participar, tá. O edital, eles devem estar me mandando essa proposta mais elaborada, depois dessas discussões internas nossas, na sexta-feira, esse que eu vou encaminhar formalmente ao sindicato das empresas operadoras para eles darem suas opiniões. Ok? A situação está essa. Certo? Paralelo a isso, nós estamos fazendo já treinamento do pessoal, nós estamos preocupados com a gestão de todo o sistema, com a fiscalização de todo o sistema, com a parte de TI de todo o sistema. Então, paralelo a isso, nós estamos fazendo toda essa parte aí. Ok? E por último, eu queria ver com vocês o seguinte, eu estou sentindo que que não está boa essa transição das câmaras setoriais. Quer dizer, eu estive lá na secretaria, teve uma quantidade muito grande de processos que foram devolvidos das câmaras, porque quer dizer, você muda a câmara, quer dizer, os processos que estavam de posse lá das câmaras até então, como mudou, foram devolvidos, e aí é uma quantidade muito grande. Quer dizer, o que a gente faz? A gente simplesmente passa para a nova câmara, a pessoa já vai entrar com quantidade muito grande de processos, sem dizer que o pessoal da área administrativa, principalmente os que estão fazendo o serão deles lá, todo sábado eles estão reunindo, e a tendência é de aumentar muito mais. Então, quer dizer, eu estou preocupado com isso, e a tendência também é de aumentar muito mais os processos dos conselheiros, no Conselho Regulador. Então, quer dizer, eu queria colocar isso aqui em discussão, porque senão vai começar um acúmulo de processo aí, que eu não sei nem... Eu perguntei para a Cristiano qual é a Câmara que tem mais e tal, mas ela me mostrou lá, nós temos pias e pias de processos que foram devolvidos. Quer dizer, eu não sei, por exemplo, se a gente faz alguma resolução, viu, Gilvan? A gente tem que ficar atento a isso, se a gente faz algumas reuniões extras, com base na Câmara antiga ainda, e vota alguns processos. A verdade é o seguinte, é que está tendo trabalho e retrabalho. A gente manda, não é julgado, volta, depois vai ter que mandar de novo. Não foi. Quer dizer, se devolveu, não deve ter sido, né? Porque já devolveram uma quantidade muito grande. Então, o volume, pois é. Pois é, mas se a gente continuar assim, nós vamos acumular, aí vai... Não, peraí, deixa eu só... Então a gente tem que ver, eu não tenho uma opinião formal, mas já me pediram, por exemplo, sessões extras, nós autorizamos. Então a gente tem que ver uma saída. O que eu não queria, que eu peço aqui, já pedi aqui em todas as reuniões, é isso, para a gente não deixar acumular. Tem que ver uma forma aí, uma alternativa da gente ver melhor essa fluência desses processos aí. Então eu queria colocar isso aqui para a gente ver, porque o primeiro pensamento que eu tive é o seguinte, devolveu tudo isso, aí a gente manda para a Câmara Nova. Mas de qualquer jeito vai estar lá uma quantidade grande. Entendeu? Então eu queria ver uma agilidade, o que a gente pode fazer em relação a isso. Queria colocar em discussão para a gente ver, ok? Pois não, Zé. Estrutura que você fala, o que é? Não, mas... 3 pessoas.
que foi combinado desde o início, seriam 2 assessores e uma secretária. Você tem uma secretária e uma assessora. Como é que está hoje? Peraí, vamos ver então como é que está hoje. Você só tem a Ludmila, não tem outra pessoa lá? Você tem o quê, Danilo? Você tem os 2 assessores e a secretária. Você tem o quê, Zé? Você? Você também tem uma estagiária. Hã? Eu já arrumei 2 pessoas para o Felício, já arrumei 2 para ele, eu não sei se as pessoas ficaram com medo ou se ele assustou as pessoas, mas não ficaram lá não. Hã? Pois é, a gente tem que ver, eu acho que isso aí, lógico, isso é prioridade, tem que arrumar pelo menos. Mas eu acho que não é isso, conselheiro, não é 2 meses, eu acho que tem que manter os processos. O que a gente precisa é o seguinte, viu, conselheiro? O que eu não quero é que acumule. Então vamos ver o que é que precisa. Entendeu? Pois é, mas eu pergunto aos 2 conselheiros, ao Danilo e o Zé Duarte, que tem, viu, Danilo? Vocês 2, que tem assessoria. Está acumulando lá? Cima da hora. Esses no final não tinha nem que ter mandado. Não, mas foi depois que você autorizou a não mandar mais. Eu parei. E lá, Zé Eduardo? Mandei muito. Na sua Câmara. Hã? Não, estou perguntando se você devolveu muitos processos ou não. Muitos, poucos ou não. Entendeu? O que eu quero ver é essa transição da gente acertar isso, porque pois é. Com essa coisa ainda vai acumular mais ainda. Pois não, secretário. E deixar claro aqui, a Secretaria-Geral, a gente não está acumulando processo. A Secretaria-Geral não está acumulando processo. Estamos fazendo 2 sorteios semanais, justamente para evitar isso. Então, assim, tem que usar o bom senso, vai fazer só um sorteio para um mês, os processos vão ficar parados lá comigo. E o volume que a gente está fazendo sorteio também é um volume grande. E outra coisa, quanto às resoluções dos processos da NTP, eu queria pedir a colaboração do jurídico ou do Gilvan quanto à
é, mas é só acertar. Então, como é que vai ser esse apoio do jurídico? Não, não tem que ter advogado dentro da secretaria, tem que ter a parceria mesmo. Então tem que ver como é que vai fazer isso. É só o que eu peço, mas assim, sempre eu procuro, vocês estão só modelo que se vai modificar é o áudio, e eu não tenho esse respaldo, não tenho. Não concordo de jeito nenhum com o senhor. Não concordo, ué. Mas então eu não vou adotar essa posição sua, pronto, não concordo, ué. Eu estou dizendo para o senhor que eu não concordo e não vou adotar essa posição. Pronto. Pronto, ué, não concordo. Não concordo com essa posição sua. Pronto, não vou botar advogado lá, vai ser parceria, vai fazer. Ué, vamos ver, depois eu vou conversar com o Giovanni, pessoal, nós vamos acertar isso. Tá? Isso é coisa administrativa, nós vamos acertar. Aí tem outra coisa aqui que o Danilo falou, Gilvar, que eu tinha te pedido para você fazer o modelo dessa lá do coisa. O modelo que tem vários conselheiros aí que estão com aqueles processos que é padrão, que tem que ser a resposta padrão. Isso. Ok. Pois é, mas então, peraí. Nós tínhamos combinado aqui. Não. Peraí, gente. Peraí, vamos acertar aqui. O ideal seria se a gente tivesse passado esse processo todo para um conselheiro só. Não passou, a gente tinha acertado aqui que seria padrão para evitar qualquer problema. O Danilo tem um modelo que pode ser o padrão. Ok. Então, a gente faz o seguinte. Quer marcar uma reunião fora para você apresentar isso? Ok? Que aí a gente marca uma data para a gente trazer para cá para julgar todos eles. Ok? Tá pronto? Os seus estão prontos, Dedé? Então, só o seguinte. Não precisa nem de reunião, ué. Precisa. Então é o seguinte, então vamos fazer isso amanhã. Hoje à tarde. Qual que eu tenho, doutor? Tem. Não, então amanhã. 4. Amanhã, 4 horas. Vou só ver lá na agenda. Pois é, mas não precisa, é só você pegar o padrão, que aí você só reproduz. Ok. Agora. A gente marca, então. O prazo eu acho que... não, prescrever não vai não. Pois é, aí depende da infração. Se foi uma vez, 2 vezes, se foi várias vezes, eu acho que a gente tem que estabelecer não um padrão. De tantas punições, tantos meses. De tanto a tantos. Ok. Ok. Eu vou marcar o horário lá e comunico com vocês pra gente fazer isso. Certo, Gil? Presidente, eu pergunto também se eu continuo fazendo sorteio 2 vezes por semana ou só uma vez? Não, a questão é vai tirar de lá, vai para os conselheiros. Não, então, mas eu também não quero... mas é que eu não quero também, quero usar o bom senso, não acumular nem na minha nem na de vocês. Então eu quero entrar num senso. O que a gente pode fazer, então? O que é que a gente, além da estrutura, o que mais que pode ser feito? Reuniões extras, ok. Estrutura, pessoas qualificadas. Tem que ser gente que dá conta de ajudar, analisar, levantar os pontos. Tem muita armadilha nesse processo. Muita coisinha, muito técnico, isso que uma pessoa capaz, a gente não dá conta.
noção disso. Segurança. É saneamento. Segurança. Não, é absurdo. Não pode. Eu fui da área de operação da ação tem muito mais cadeado do que a ação da terra tem muito mais cadeado. Nunca a ação hoje de operação quando de cadeado. Nunca. Você sabe por quê? Eu já vi onde é que é esse negócio cadeado, eu fui lá pessoalmente. A ação de cadeado está dando os portos da rua. Nunca teve problema. Mas esse é lá em frente à Secretaria de Cidadania. Isso é ali de Vila Nova ali. Não, pior é saneado no local cadeado. Tá zoando. E aí, o negócio, um tanquezinho que você abre com ferro assim, agora eles colocaram de acrílico, porque o de ferro estava enferrujando. Qualquer um, aí tem um cadeado, estava sendo um cadeado, qualquer um que abrir lá, Joga um veneno. joga o veneno, joga o Botar a vida veneno, toda Nossa. nas pessoas. abaixo desse 60% do veneno. Esse que é o problema. Complicado. É grave. Grave, né? Mas pintura de parede. Ué, mas eu acho correto, velho. Câmara é pra isso, velho. Não, é porque a resolução fala assim, é mais profundo. Pintura, mas é a estrutura toda da coisa. Cadeado é a segurança todo o sistema. É a resolução. Pintura é conservação. Conselheiro, o senhor acha que o senhor é muito mais superior, maior, que não pode discutir cadeado de um problema desse? Ué, mas se os conselheiros estão falando aqui que é um problema seríssimo, que pode gerar um problema sério. Cadeados que deram muito mal para gente. Falta de cadeado é uma irregularidade, né? Não deixa de ser. Porque Apenas segurança não tem área, não tem como. O absurdo é essa. Zé, conselheiro, mas infelizmente nós somos uma agência multissetorial que a gente tem que cuidar dessas coisas e tem que preocupar com essas coisas. Inclusive com o cadeado. Eu acho que a gente tem que... só queria dizer em relação a isso que aquele processo que é o Saneago, nós já notificamos, já autuamos e estamos aguardando, tá? Sobre aquela paralisação. Isso, tá? De acordo com o que nós discutimos. Mais algum assunto que não seja o cadeado do conselheiro Zé Duarte? Para encerrar o mercado, acho que tem trauma. Entrava na casinha lá, o povo vinha cadeado para ele, ele chegou com pressa e estava trancado. Não, o pior é que a gerência também dá um prazo para ela colocar o cadeado, ela não coloca. Então vai multando, ué. É absurdo, é isso, mas multa. É difícil fazer a licitação para botar cadeado. Bom, gente, fica concluída a nossa reunião. Muito obrigado a todos.